Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Estamos no item Fatalidade, Fatalidade, e as questões de hoje serão 860, 861 e 862, 860, 861 e 862. Compartilhe, curta, comente, por favor, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, tá? Está ajudando a doutrina. Vamos lá. 860. O homem, por sua própria vontade e por seus atos, pode fazer com que coisas que estavam previstas sejam evitadas e vice-versa, coisas não estavam previstas aconteçam? Resposta: pode, se esse aparente desvio couber na vida que escolheu. E depois, por fazer o bem da forma como deve ser feito, o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então vamos lá. O homem, por sua vontade própria e por seus atos, pode fazer com que coisas que estavam previstas sejam evitadas ou coisas que não estavam previstas aconteçam? Pode, se esse aparente desvio couber na vida que escolheu. Então, se esse desvio estiver dentro daquilo que está no planejamento encarnatório, eu posso evitar. Claro, isso é uma coisa óbvia, nós já estudamos em planejamento encarnatório. Então eu tenho lá um exemplo. Cometer um assassinato? Sim, vai para a página 10. Aqui tem todas as consequências do assassinato. Quer seja esse assassinato punido pela justiça ou não, tem todos os desdobramentos aqui, que eu já precavendo da minha natureza, daquilo que eu posso cometer, pelo estilo de vida que eu escolhi, pelos locais aonde eu vou encarnar, enfim, pelas condições em que eu me encontro, eu já previ que se eu cometer esse tipo de assassinato, eu tenho consequências. Não cometeu assassinato? Vai para a página tal, onde tem consequências diferentes do assassinato, da prova que eu venci. Percebe? Então esse desvio ele acontece aqui. Que ótimo, eu já deixei pré-determinado quando eu estava com meu livre-arbítrio pleno lá no plano espiritual, quais são as consequências das decisões que eu tomar. Assassinar alguém é uma decisão, concorda? É uma decisão. Eu concordei que a Amanda vai nascer como minha filha. Concordei, concordamos, conversamos no plano espiritual, Elaine, Amanda e eu, tudo certo, vamos nascer juntos, mas chega aqui a Elaine resolve não ser caridosa como ela foi se casando comigo e não se casa comigo. Ela procura alguém melhor e tá assim, ó. Qualquer lugar tem gente melhor que eu. E aí ela escolhe alguém melhor que eu e se casa. A Amanda não vai nascer comigo. Porque ao não casar com a Elaine eu fui para outra página. É uma decisão da minha vida e eu fui para outra página. Lá não tem Amanda, por exemplo, tá? Claro que não é assim, exatamente assim, mas só para a gente entender a questão do desvio. Porque eu tenho um planejamento encarnatório que foi moldado com o meu livre arbítrio pleno, anuência, concordância, concordaram com isso os mentores responsáveis pela minha encarnação, e Jesus aprovou. Aqui eu vou para lá, eu vou para cá, mas as grandes definições estão definidas no meu planejamento encarnatório. 861. Aí, ó. O homem que comete um assassinato sabe ao escolher sua existência que se tornará assassino? Resposta: não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, há chances de que mate um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, pois quase sempre há dentro dele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre algo é sempre livre para fazê-lo ou não. Se o espírito soubesse de antemão que, como homem, deveria cometer um assassinato, é porque estaria predestinado a isso, e não é o caso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime, e que todo crime ou qualquer ato outro sempre resulta da vontade e do livre arbítrio. Na pergunta anterior tem na resposta anterior tem uma frase que dá para a gente juntar aqui também.
E depois, por fazer o bem de forma como deve ser feito, único objetivo da vida, que é fazer o bem como deve ser feito, ele pode impedir o mal. E pode, ao deliberar se vai assassinar alguém ou não, decidir que não. Tem uma continuação da resposta aqui. De resto, sempre confundis duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. A gente confunde os dois, dizem os espíritos. Se às vezes a fatalidade é apenas em relação aos acontecimentos materiais cuja causa vos escapa e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles sempre emanam do próprio homem, que por consequência tem sempre a liberdade da escolha. Portanto, para esses atos nunca há fatalidade. Os atos morais nunca há uma fatalidade. Eu sempre faço pelo meu livre arbítrio. A fatalidade material que ele comenta aqui, que os espíritos falam aqui, é um terremoto que não depende de mim. Aliás, não tem nada a ver nem com os humanos que estamos aqui na Terra, nem com os animais que estão aqui na Terra. Depende da formação geológica da Terra, que tem placas tectônicas que estão se mexendo o tempo todo, porque a Terra está girando, apesar do que dizem os terraplanistas. Desculpa, a Terra está girando, é uma esfera e está girando. E com isso acontecem terremotos, acontecem maremotos, acontecem furacões, acontecem tornados, acontecem grandes tempestades. Ah, Fábio, mas aconteceu uma tempestade em São Paulo que deixou as pessoas 20 horas, 30 horas sem energia. Isso é uma fatalidade? Não. As chuvas aconteceram por uma série de situações que têm a ver com a atmosfera terrestre e que têm a ver com o aquecimento global, que têm a ver com a movimentação e a quantidade de gente que tem. Tem todos esses fatores. Mas a fatalidade das pessoas sofrerem com enchente, mortos, foram vários mortos em decorrência desses grandes problemas de alagamento em São Paulo, dizem respeito à impermeabilização do solo, dizem respeito à corrupção, dizem respeito a desrespeito das autoridades pela população mais pobre, que é a que mais sofre nesses momentos, porque tem que fazer as suas edificações, tem que morar em locais de risco. Tem da própria população que não descarta o lixo no lugar correto. Tem vários fatores. Mas Deus não fez a tempestade para matar aquelas pessoas em São Paulo, no fim de semana prolongado de finados de 2023. Estamos gravando esse vídeo em 2023. Tá? Então não é isso. Aquelas pessoas que desencarnaram ali tinham no seu planejamento encarnatório desencarnação, acho que eu falei no vídeo de ontem. Falei no vídeo de ontem. Desencarnação violenta. E houve condições, o fluido vital estava acabando, já estava unindo ali as situações necessárias para a desencarnação daquelas pessoas. Ah, Fábio, significa que essas pessoas que desencarnaram, cujos corpos morreram ali na enchente, morreriam ainda por esses dias? Se não fosse na enchente, de alguma outra forma violenta, morreriam por esses dias. Isso é fato. Tá? Certo? Não é fatalidade. São consequências. 862. Há pessoas que nunca... Agora é o outro lado, né? Há pessoas que nunca têm êxito em nada e que parecem ter um gênio mau perseguindo todos os seus planos. Não é isso o que se pode chamar de fatalidade? Tem gente que não vai. Tudo que tenta não vai. Aqui está falando de sucesso na vida, né? De vencer a vida e tudo mais. Há pessoas que nunca têm êxito em nada e que parecem ter um gênio mau perseguindo todos os seus planos. Não é isso o que se pode chamar de fatalidade? Resposta: é mesmo fatalidade, se assim quiseres chamar, por falta de uma palavra melhor.
mas está ligada ao tipo de existência escolhida. Porque essas pessoas quiseram ser submetidas a uma vida de decepção, a fim de exercer a paciência e a resignação. De novo caímos no planejamento encarnatório. Esse escolheram, quiseram ser submetidas, estamos falando de planejamento encarnatório, quiseram ser submetidas a uma vida de decepção, a fim de exercer a paciência e a resignação. No entanto, não penses que essa fatalidade seja absoluta. Muitas vezes resulta do caminho errado que tomaram, em discordância com suas inteligências e aptidões. Caca que fizemos pelo caminho. Não necessariamente uma vida que nós escolhemos, que nada vai dar certo. Tem erros de percurso também. Quando você se precaver de absolutamente tudo e não dá certo, e você se mantém no patamar que você se encontrava, aí estamos falando de cumprimento de planejamento encarnatório. Mas também tem os erros, né? Tem as cacas que a gente faz, as tomadas de decisões quando estamos bravinhos, as tomadas de decisões quando estamos alegrinhos. Em nenhum dos dois casos devemos tomar decisão, nem quando estamos felizes e nem quando estamos tristes. Por exemplo, não se vai ao supermercado com fome. Isso é provado por pesquisas, que se você vai no supermercado com fome, você gasta mais. Você compra mais coisa do que você precisa, por exemplo. Como está provado também, chama-se... Oh, meu Deus, já vou me lembrar já. Você vai no cinema, por exemplo, e lá tem 3 tipos de pipoca. O baldezinho, que custa 10, o balde médio, que vem o dobro da pequena, que custa 12, e o balde grande, que vem o dobro da média, que custa 15. Por que é feita dessa forma a situação? Eles não querem vender a de 10? Porque a que mais vende é de 15, é a grande. Gente, estamos falando de pesquisa, tá? De pesquisa de campo, de várias amostragens. Se você tem uma grande e uma pequena, o que vende mais é a pequena. Se você tem a pequena, a média e a grande, a diferença de preço da média para a grande é pequena, a gente só faz o cálculo do seguinte: por mais R$ 3 eu vou pegar a grande, que vem muito mais do que a média, vem muito mais do que a pequena. E poucos de nós observamos que com R$ 15, Deus do céu, quanto você compra de pipoca para você fazer? É um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Certo? Mas nós temos a impressão de estar levando vantagem porque tem os 3. A gente não faz o cálculo de quanto tem de pipoca ali e quanto que daria para comprar de pipoca com aquela quantidade de dinheiro que eu estou desembolsando para ir no cinema. Certo? Isso é um trabalho que é feito psicologicamente. Então, essa escolha que eu fiz, eu gastei mais dinheiro. Quem falou que eu tenho que comer pipoca no cinema? Alguém criou essa ideia, que era uma informação subliminar, que começou na época que tinha os drive-ins. A pessoa ia lá e aparecia um framezinho na tela: coma pipoca e beba Coca-Cola. Coma pipoca e beba Coca-Cola. E a pessoa sentia vontade e não sabia por quê, porque não dá para ver o frame, né? É só subliminarmente que a gente pega. E as pessoas não sabiam por quê, mas tinham vontade de tomar Coca-Cola e de comer pipoca. E aí foi ficando. E tem pessoas que não comem pipoca em casa, que quase não comem pipoca, que reclama que fica com um fiapinho na boca, que fica com... Enfim, né? E a pipoca às vezes fica lá na despensa durante meses. Vai no cinema, tem que comer pipoca, porque é uma pessoa manipulada e toma decisões com base naquilo que os outros criaram para ela como estilo de vida, por exemplo, nesse exemplozinho bobinho que eu estou dando aqui, simplesinho que eu estou dando. Então isso é um fato, tá? Tem a ver com a minha predisposição. Então, eu pago, um exemplo, cinco reais para entrar no cinema, levo a minha carteirinha de estudante para pagar a meia, então eu pago 5, por exemplo, R$ 5 para entrar no cinema e assistir o filme,
e pago 15 da pipoca. Por uma tradição que eu não sei de onde veio, que enfiaram na cabeça que tem que ser assim, porque os outros estão fazendo assim, e ainda eu estou sendo manipulado porque tem os 3 potinhos lá para eu achar que eu estou levando vantagem, comprando mais caro, comprando maior. Percebe? Então é exatamente o que fala aqui. Não é uma fatalidade absoluta. Muitas vezes resulta no caminho errado que tomaram em discordância com suas inteligências e aptidões. A gente não estava preparado e tomou decisão. A gente nem percebeu, a gente foi manipulado pelo sistema. Quem pretende atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande chance de afogar-se. Concorda? Claro. O mesmo ocorre com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só experimentasse coisas que estivessem de acordo com suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que faz que ele se perca é o amor próprio e a ambição que o leva a levar seu caminho, que o leva a deixar seu caminho e tomar como prioridade o desejo de satisfazer certas paixões, certas práticas. Ele fracassa por sua própria culpa, mas em vez de reconhecer seu erro, prefere acusar a sua estrela, o seu destino, Deus. Há aquele que teria sido um bom operário ganhando honradamente a vida, mas que será um mau poeta e morrerá de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Eu me lembro, inclusive, de algumas palestras que eu assisti do Sebrae, que dizia justamente isso. Olha, se você é um bom mecânico, seja um bom mecânico. Se você vai abrir a sua oficina, coloque alguém para administrar a sua oficina e vá ser mecânico. E contrate outros mecânicos para você crescer e fique supervisionando, que é o que você sabe fazer, e coloque alguém de confiança para administrar. Porque senão, apesar de ser um grande mecânico, você vai à falência antes do primeiro ano. É mentira? Não. Claro que não. Foi exatamente o que a gente viu aqui. Essa última frase é extraordinária, né? Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Mas nós achamos, e é muito natural que isso aconteça, achamos-nos inferiorizados em certas situações. Lute contra. Enquanto estiver trabalhando, faça o melhor possível, até ter condições de fazer melhor ainda. Faça o seu melhor hoje, nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Condições melhores para fazer melhor ainda. Frase de Mário Sérgio Cortella, professor. Dá para fazer, mas precisamos ter noções de quem somos, senão não vai. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Beijo para você que fica, sou Fábio Pereira. Até lá, tchau.